Oi, bom dia. Eu estava ouvindo hoje uma passagem, uma devocional, que estava falando sobre o medo, né? O medo que a gente tem de seguir, o medo que a gente tem de viver, o medo que a gente tem de fazer as coisas, né? E estava falando de Moisés, né? Quando ele entendeu o propósito que Deus tinha para ele, para a vida dele, mas que ele meio que se alvoroçou. Ele começou a fazer as coisas meio que do jeito dele, assim, né? Dando um jeitinho para tudo. Ele foi tão afobado que ele matou lá o egípcio, né? O soldado egípcio e tudo mais. E depois fugiu. E quando Deus chamou ele, que ele entendeu o chamado, ele tinha medo das acusações que ele teria, das coisas que viriam para ele em relação ao passado que ele tinha, em relação àquela morte que ele carregava. E muitas vezes é assim com a gente também. Deus chama a gente, Ele tem um propósito pra gente, desde quando a gente nasceu, Ele já tem um projeto para nossa vida. E a gente fica nesse impasse, se vai, não vai, tá sempre com medo. O medo, ele trava a gente em todos os sentidos. Ele trava a gente na nossa vida espiritual, ele trava a gente na nossa vida social, na nossa vida profissional, ele trava a gente num todo. E isso é um grande problema, porque enquanto você vive nessa condição onde o medo te domina, te paralisa, você não vive, você definha, você retém bênçãos, você retém a oportunidade de viver o novo, de ser feliz, enfim. A gente não pode ter medo do que foi lá atrás. O que a gente fez está feito. A gente vai sim pagar por aquilo, já pagou por aquilo. E todo mundo erra, mas tem direito de se arrepender e de acertar. A questão é essa. Você fez e se arrependeu e amém, agora você vai ser uma nova pessoa, ou você se arrependeu, mas poxa, você quer viver ali naquela mesmice. São essas coisas que a gente tem que entender. É esse o peso que a gente tem que ver, né? Colocar na balança. Penso também em Paulo, eu carrego comigo esse exemplo da vida de Paulo, né? Que antes dele ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo, o perseguidor dos cristãos, né? E Jesus transformou a vida dele. E Jesus já tinha ido para o Pai, mas Jesus transformou a vida dele para que o evangelho chegasse até nós. Então, Paulo tinha todo um passado. Eu acredito que muitas vezes esse passado era assim esfregado na cara dele. Ué, mas você não era o perseguidor dos cristãos, agora você é um cristão também? Entende? Então, não se limite. Não deixa que o teu passado seja a tua identidade. Não é. Ele foi um erro, já foi, já passou, já era. Você paga por ele, ou você já pagou por ele e aprendeu com ele e deu, já era. Não deixe que ele venha tomar conta e dizer sobre quem é você, sobre a sua identidade, sobre a sua essência. Deixe que Deus diga sobre quem é você, sobre a sua identidade, sobre a sua essência. E siga, e viva. E é isso. E Deus na frente sempre. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom final de semana. Fiquem com Deus.